A paz do Senhor, irmã Joyce, mais um testemunho que edifica. E hoje nós estamos aqui com esta amada. Ela veio lá da Fazenda Rio Grande para testemunhar o que Deus fez na vida dela. E fique conosco ouvindo esse testemunho. Compartilhe, manda seu like, nos ajuda a evangelizar, a ganhar almas para Deus, para o reino. E hoje a irmã Joyce estará testemunhando. Pode começar, se apresenta, se você quiser falar o que você faz, também pode falar. Ela é pregadora da palavra do Senhor, e quando eu estava a convite dela, eu estava na estrada, né, Manjás? E hoje deu Exatamente. certo dela estar aqui testemunhando. A paz do Senhor, boa tarde, povo de Deus. Como é que vocês estão? Então, eu me chamo Joyce Cleide Santos, tenho 41 anos, moro ali na Fazenda Rio Grande, é uma cidade vizinha a Curitiba. Nós congregamos na Assembleia de Deus, Templo Sede, o nosso pastor presidente é o pastor Denis Tuber. Pela misericórdia de Deus, estamos ali, dirigindo o círculo de oração, junto com as irmãs, fazendo a obra do Senhor conforme Ele quer. E também ministro a palavra do Senhor. Fazemos aquilo que o Senhor direciona no nosso coração e temos prazer em servir na obra. E Amém. hoje eu estou aqui para contar um pouco do meu testemunho, um pouco da minha história. E creio e acredito que irá falar o teu coração, Amém. porque o Senhor tem um propósito para todas as coisas, né? Então, eu não nasci em um lar evangélico, eu não venho de um lar evangélico, eu venho de um lar não evangélico. Às vezes as pessoas dizem assim, há dificuldade de servir ao Senhor, mas nesta tarde eu vou te provar que não há dificuldades quando o Senhor tem um chamado e um propósito na vida da pessoa. O ambiente não vai determinar quem você é. Quem vai determinar quem você é o Senhor na tua Amém. vida. É, eu venho de um lar não evangélico, como eu falei. A minha mãe que me adotou, eu sou filha adotiva. A minha mãe adotiva, ela tinha um sonho de ter uma menina. Ela tinha um menino, que eu tenho um irmão, e o sonho dela era ter uma menina, só que ela não podia mais ter filhos. E ela optou naquele tempo para a adoção. E antigamente era muito fácil adotar uma criança. Tinha os meios, antigamente era muito fácil. E ela já tinha dado a palavra à vizinha, porque antigamente era assim, né? Se apalavrava uma criança para adotar. E a minha mãe deu a palavra à vizinha que ia adotar a filha da vizinha. Só que também, antigamente, não tinha ecografia para saber o sexo da criança. E eu tenho uma tia, a irmã do meu pai, que o Senhor já acolheu meu pai para a glória, meu pai adotivo. E ela chegou na casa da minha mãe e disse assim: Heleninha, o nome da minha mãe adotiva é Heleninha. Heleninha, nasceu uma criança e é uma menina. E a mulher quer dar essa menina. E a minha mãe disse assim: não, mas eu não vou ficar com essa criança, porque eu já dei a minha palavra vizinha. E eu já estou preparando o enxoval para ficar com o filho da vizinha. E a minha tia disse assim: mas você não sabe se essa criança é uma menina ou se é um menino. E a que está lá na maternidade é uma menina. E essa criança era eu. E a minha mãe se convenceu com as palavras da minha tia. E ela relata para mim que quando chegou na maternidade, eu estava embrulhada nos panos ainda, nem tinha tomado ainda o primeiro banho. E ela disse que me pegou e a minha mãe biológica não teve coragem nem de sair fora para ver eu saindo. E a minha mãe me levou. E quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos de idade, meu pai largou a casa e foi conviver com outra pessoa. E a minha mãe começou a conviver com muitas dificuldades. E nessas dificuldades, ela montou um bar. Eu fui criada dentro de um bar. Dentro de um bar, aonde todos os dias tinha música, bebida e várias pessoas diferentes que não serviam o Senhor. Mas eu sempre estava ali na frente da minha casa, porque eu sou do Nordeste, né? Eu sou nordestina. E sempre passava umas mulheres na frente da minha casa. E eu já tinha crescido, já estava com 9 anos de idade. E a minha mãe disse algo para mim que até hoje ficou marcado na minha vida. Qual foi o que minha mãe falou? Minha mãe falou exatamente assim: tem 2 tipos de pessoas que você tem que ter muito medo, Joyce. Um
é as pessoas que vivem no candomblé e outra é essas mulheres que passam aqui na frente e que você fica olhando para elas. Porque as irmãs, eram as irmãs do ciclo de oração, depois que eu fui descobrir que eram as irmãs do ciclo de oração. E eu ficava olhando aquelas irmãs e um dia elas pararam. Elas tiveram uma sensibilidade de tanto ficar ali na frente e sempre que elas passavam eu dava tchau para elas, eu só tinha 9 anos, elas pararam e perguntaram para mim, você quer ir para a igreja conosco? E eu disse assim, pede a minha mãe. E elas foram pedir a minha mãe. E a minha mãe disse, pode levar essa menina. E eu fui para a igreja, era um domingo de manhã, não esqueço nunca. Era uma manhã missionária, e eu fui passar a linha, e chegou a hora das crianças entrar para dentro da igreja, e quando as crianças entraram, o missionário que estava ministrando a palavra, ele disse assim, eu quero saber quem quer aceitar Jesus. Eu não sabia o que era aceitar Jesus. Mas ali o Senhor já tinha uma história para a minha vida extraordinária. E quero saber quem quer aceitar Jesus e quem quer ser missionária. Eu nem sabia o que era aceitar Jesus, muito menos o que é ser missionária. Mas eu vi a alegria daquele povo tão grande e o povo de Deus tão alegre, que eu disse assim dentro de mim, eu quero a alegria deles. Porque eu estava vivendo dentro de um lar triste, angustiado, num ambiente todo impropício, e eu queria algo que eles tinham ali, que eu não conhecia, mas ia começar a conhecer. E eu fui para frente, aceitei Jesus, e a partir dali começou a trajetória da minha vida, uma trajetória muito difícil. Por quê? Por a minha mãe se sustentar do bar, ela precisava daquele ambiente e eu precisava ir para a igreja. E eu fui crescendo, crescendo dentro daquele ambiente. E a minha mãe também, ela começou a optar pelo alcoolismo. Ela começou a sempre beber, sempre se embriagar. E ela não aceitava a minha opção, a minha escolha evangélica, que eu optei por ser crente. E muitas vezes na minha vida, ela foi me buscar na igreja. E muitas vezes ela me arrancou da igreja no horário do E culto. quantos anos você tinha? Aí eu já estava com uns 10, 11, 12 anos. Uma adolescente, uma pré-adolescente. Uma pré-adolescente que já cantava no conjunto dos jovens, porque antigamente ou era criança ou era jovens, né? Hoje tem adolescentes, né? Sim. E ali ela já ia me buscar, já me tirava de dentro da igreja. E ela sempre relatou isso naquele tempo, né? Que a maior tristeza da vida dela era me ter como crente dentro de casa. Porque eu era a única pessoa crente. Porque o filho que ela tinha, que é meu irmão, já tinha casado e já estava vivendo a vida dele, né? E ali eu fui me criando dentro daquele ambiente muito turbulento, muito triste, um ambiente muito triste, muito difícil. E eu quero dizer para você que muitas vezes na nossa vida a gente reclamamos de algo que nós temos e não sabemos agradecer. E eu tinha tão pouco e não sabia como é que o Senhor ia fazer para mim, comigo naquele ambiente, com tantas impossibilidades de servir ao Senhor, mas algo dentro de mim que queima até hoje, era a chamada de Deus na minha vida e algo dizia dentro de mim que eu não podia desistir. Eu não podia desistir e eu fui só crescendo, crescendo. E quando eu fui chegando na minha adolescência e a minha juventude, eu me lembro como hoje. Os jovens não gostavam muito de se misturar comigo, porque eu vinha de uma família muito humilde e eu não tinha condições financeiras, minha mãe não tinha condições financeiras de me dar as vestimentas adequadas para mim vestir, né? E ela sempre dizia assim, se você quiser shorts, blusas, eu te dou, mas roupa evangélica eu não te dou. E quem me dava as minhas vestimentas eram as irmãs do ciclo de oração. Por isso que eu digo, olha, jovem, as irmãs do ciclo de oração é uma bênção na nossa vida. A Bíblia diz que a gente tem que andar com os mais idosos, os mais idôneos, porque com eles nós vamos aprender, e é verdade, com eles nós aprendemos, porque eu aprendi muito, né? Aquelas irmãs tinham uma sensibilidade e elas me adotaram dentro da igreja. As irmãs do ciclo de oração simplesmente me adotaram. Elas que me vestiam do jeito delas, mas dos jovens, né? Cabeça do jovem. Eu dizia assim, eu acho que eu já era uma idosa, né? Num corpo de jovem. Eu já era idosa no corpo de jovem.
E eles diziam assim, não, você não tá apta para a nossa turma. Você anda muito idosa, você anda muito idosa. E eu me lembro que eu dizia assim, meu Deus, como eu ficava triste, né? Muitas vezes fui para a igreja de sandália havaiana, que na minha terra é muito quente, né? E aquelas jovens estavam tudo com os seus sapatos. Possa que isso seja simples para alguém que esteja ouvindo, mas alguém que está ouvindo aí, está entendendo que o Senhor está falando contigo. Eu tenho um chamado na tua vida. Não importa o que tu tem passado. Porque às vezes a gente queremos determinar o que Deus tem na nossa vida pelo que nós estamos. Ah, estou passando hoje. Ah, eu acho que Deus não tem nada comigo. O que Deus tem é tão propício, é tão profundo, que o que você está passando hoje vai servir amanhã para alguém. Porque eu fui sendo criada dessa forma, sem nenhuma educação evangélica, sem nenhuma instrução de quem é Cristo, como se comportar, como se vestir, como ir. Mas eu fui criada dentro desse ambiente, mas esse ambiente não me fez ser aquela pessoa que ele queria me moldar. Porque Satanás queria me moldar um ambiente e o Senhor queria me moldar para outro ambiente. Você estava convicta que você tinha Jesus na sua vida. Exatamente. E assim fomos indo, as irmãs de ciclo de oração. Por isso que eu digo, até hoje eu sou irmã de ciclo de oração, porque eu amo ciclo de oração, sou apaixonada. Todos os departamentos eu tenho minha admiração, mas o ciclo de oração em especial. E aquelas irmãs têm a sensibilidade de me ver e entender que eu era uma jovem que precisava delas naquela hora. E assim eu fui sendo criada. Uma das coisas também que marcaram muito a vida, porque vai marcando, certas coisas vai marcando a tua vida, é que eu, para ir para a escola bíblica dominical, eu tinha que dar conta da louça do bar. Porque se eu não desse, né, conta da louça do bar, no outro dia cedo eu não podia ir. E às vezes eu ficava até altas madrugadas lavando a louça, e eu sempre não tive uma estatura muito grande, porque eu só tenho 1,5 m. Agora eu tenho 1,5 m, eu tenho uma estatura menor um pouquinho. E eu me lembro que eu subia naquele tijolo, lavava a louça, e lá na nossa terra tem uns quintais, assim, que é os terrenos, assim, bem grandes, e tinha que varrer tudo, limpar tudo, para no outro dia eu poder estar na escola bíblica. Porque meu desejo era estar na escola bíblica dominical, como até hoje, ô glória. Hoje eu amo a escola bíblica. E o que você quer dizer com isso, irmã Joyce? Eu fui sendo criada assim, fui criada assim. Isso foi trazendo muitas cicatrizes para a minha vida. Muitas cicatrizes. Porque isso, o Senhor nunca deixou eu criar ferida. Que benção. Nunca. O Senhor nunca me fez Maravilha. criar ferida. De eu olhar para minha mãe adotiva, ver ela naquela situação que ela estava e dizer assim, por que a minha mãe biológica não me criou? Não. Isso, eu olhava assim e dizia assim, algum motivo ela teve por me abandonar. E eu procurei a minha mãe biológica. Depois que eu casei, eu procurei, mas não consegui encontrar porque as informações que eu tinha sobre ela eram muito pequenas. E eu nunca consegui. Mas eu queria conhecer ela porque disse que eu tinha bastante Mas irmãos. você tem o nome dela? Não tenho. Não tenho irmão. Não tenho o nome dela porque, assim, antigamente podia arrancar da maternidade sem registrar. Era mais É. fácil. Era E se bem... tivesse um registro, era mais fácil. Sim. Entendeu? Porque quantas crianças não nasceram naquele dia? Eu ainda procurei, né? Aí quantas crianças não nasceram, né? Quantas meninas não nasceram? Aí eu não tenho o nome dela, porque fica registrado o nome da mãe, né? Fica. Aí eu não conheço até hoje ela. Mas se for da vontade do Senhor, um dia o Vai Senhor dar certo. vai propor para mim conhecer ela. E assim eu fui sendo criada em um ambiente muito limitado. E o que foi que aconteceu? Todo mundo tem um sonho de fazer uma faculdade, dizer, eu quero ser médica, eu quero ser advogada, eu quero ser uma bióloga. E o meu sonho, você sabe qual era o meu sonho? Ter uma família. Ter uma família, esse era o meu sonho. Ter uma família, ter uma casa, ter filhos, esse era o meu sonho. Porque eu olhava para dentro da casa da minha mãe e eu via um lar totalmente destruído. Meu pai abandonou ela. Ela estava totalmente angustiada e vivia as suas desilusões da forma que ela se refugiava nas coisas dela que o mundo oferece, né? Bebida, distrações, né? E muitas vezes, nos dias de hoje, os jovens estão dentro desse ambiente. Eu não sei se você está vivendo nesse ambiente e você quer fazer o quê? O diabo te joga uma opressão maligna.
te joga setas na mente para te dizer que tu não é importante, que o Senhor não tem nada na tua vida, que é o fim porque a tua casa não está andando, você também não vai andar. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa tarde para dizer para você, o Senhor tem um negócio na tua vida, o Senhor tem um propósito na tua vida, e tudo isso que você está passando hoje não é o fim, é o começo de uma grande história que o Senhor tem para você. Amém. E através de você, o Senhor vai resgatar todos que estão do teu lado, a tua mãe, o teu pai. Você está entendendo que o Senhor te colocou dentro deste ambiente, tu nasceste dentro deste ambiente, que tu olha e diz assim, ah, não tem jeito para mim, para que eu nasci, para que eu viver num ambiente desse? O Senhor nessa tarde está dizendo, eu te projetei para estar dentro deste ambiente, para através de você, eu mudar este ambiente. Este ambiente não vai te mudar, é você que vai mudar este ambiente através de você. Amém. Vai ser assim na tua vida, ou glória, como Deus fez na minha vida, Deus também irá fazer na tua. E assim eu fui indo, e o meu sonho, voltando, era ter uma família e ter filhos. Um sonho tão simples, né? Que hoje em dia não é mais sonho. Tem gente que não quer mais ter família. E o interessante é que agora eu vou entrar na parte que eu conheci meu esposo. Eu conheci meu esposo, foi num vago espaço que minha mãe me impediu mesmo de ir para a igreja. Ela chegou com 16 anos, para os 17 anos, eu não podia mais ir para a igreja. Não podia. E ela chegou um ponto assim que eu não conseguia mais, com minhas forças, ir para a igreja. E nesse vago espaço, eu conheci meu esposo. É tanto que eu dizendo que eu vim para cá testemunhar, eles vai contar o nosso testemunho? Ai, Jesus, Jesus é muito lindo. E eu pedi um lá, família, mas vai escutando, que Deus te chamou para mudar ambientes. Amém. Eu entendo que Deus chama pessoas para mudar ambientes. Amém. Oh, aleluia. O nosso Deus é muito grande. O que você passa não vai determinar, não, minha filha. Meu filho, o que vai acontecer? Deus nos chama para alterar histórias de pessoas. Verdade. É por isso que nós estamos aqui exatamente, hoje. Testemunho que vai através edificar de vidas. hoje, Deus vai alcançar a tua vida. Que o Senhor, hoje eu entendo que Deus me chamou com propósito para mudar ambientes. Amém. E através da nossa vida, mudar vidas, né? E eu conheci meu esposo nesse espaço de tempo, né? Que eu fiquei um pouco afastada da casa do Senhor, não porque eu não queria ir, mas porque tinha que obedecer pai, né? O pai não, a mãe, porque meu pai já estava separado. E eu conheci ele, como foi que eu conheci ele? A minha mãe tem um bar, né? E ele chegou lá naquele bar, ele trabalhava numa central de mototáxi, que aqui não tem mototáxi, mas na minha terra tem muito mototáxi. É uma moto, mas que você pega e anda e paga, como se fosse um Uber, mas sendo em moto. Sim. E lá tem muita central de mototáxi, tem uma central perto da casa da minha mãe. Ele chegou na casa, olha bem o que Deus vai fazer. E ele chegou com uma filhinha de 1 ano. Ai, Deus, procurando alguém para cuidar dessa criança. Essa criança estava doente e abandonada pela mãe. Meu Deus. E quando ela abandonou a casa com essa criança, Elisiane, que é minha filha, que hoje tem 26 anos, eu me emociono tanto porque com tudo que eu passei, o Senhor me escolheu para cuidar. Amém. E ele queria uma pessoa para cuidar porque ele precisava trabalhar. E minha mãe disse, eu vou cuidar dessa menina. Só que eu entendi que não era a minha mãe. Minha mãe disse assim, ó, eu peguei ela para cuidar, mas você que vai cuidar dela. E eu comecei a cuidar de Elisiane, muito pequena. A mãe dela tinha deixado ela com 6 meses, tinha deixado a casa. E eu agora conheço Elisiane. E conheço o Edson também, que hoje é meu esposo. O que é que você imaginava? Conhecer um rapaz solteiro, sem filho, né? Verdade. Crente, a lógica. Mas quando você é chamado para mudar histórias, as histórias vão vir até você. E você tem que ter a sensibilidade de entender o que é que Deus quer com você naquilo. E eu muito nova, e abreviando a história, comecei a cuidar de Elisiane.
Minha mãe não cuidava dela, mas eu cuidava. E eu, por um período, outro período, a mãe dele pediu para pegar a Elisiane de volta. E quando a Elisiane voltou para casa da minha sogra, que hoje é minha sogra, dorme no Senhor, tá no céu, igual o Senhor colheu ela, uma mulher de Deus. E quando ela volta para lá, foi quando eu comecei a me envolver com meu esposo. A gente namoramos muito pouco. Acho que foi questão de 3 meses. E a gente já fomos conviver junto. E a minha mãe, a palavra que eu escutei da minha mãe foi essa: Joyce, esse é seu fim. Esse é seu fim. Mas eu queria tanto uma família. E eu estava vendo uma porta de uma família. Esse é seu fim. Sabe por que esse é seu fim? Porque você vai para um casamento com uma criança já. E você é muito nova. E você não vai dar conta. E essa criança vai ser o teu fim. Só que Deus estava preparando algo tão profundo para a minha vida, que quando eu vejo a Elisiane novamente, que minha sogra agora estava cuidando dela, o Senhor disse assim para mim: Joyce, eu te dou a Elisiane para tu cuidar e dar a ela o que tu nunca teve. Como é que uma pessoa que não soube nunca o que foi carinho de mãe, nunca soube o que foi colo de mãe, abraço de mãe, nunca, agora se depara com uma criança para cuidar. E o Senhor ainda dizer assim: as tuas feridas nunca serão sangradas em cima de ninguém, mas tu lembrarás como cicatrizes. Porque através disso, eu vou mudar a vida e vai começar pela de Elisiane. Que lindo. E o Senhor me dá a Meu Elisiane. Deus. E através de Elisiane, eu dei tudo que eu nunca tive na minha vida. Afeto, carinho, tudo. É tanto que até hoje ela diz assim: mãe, não deixa ninguém saber que eu não saí do teu ventre. Ai, ai, ai. Eu não gosto que não saiba que eu saí do teu ventre. E criei Elisiane. Nunca me posicionei como madrasta, porque eu olhava para ela e eu dizia assim: Elisiane, tu vai ter o que eu nunca tive. Porque eu podia fazer o quê? Ser uma pessoa revoltada, Sim. maltratar, Descontar tudo na Elisiane. descontar tudo na Elisiane. Mas eu aprendi que não. Que Deus me deu a oportunidade de ser mãe. De sarar as feridas. Das minhas feridas ser sarada ali. Isso é muito Eu lindo. via na vida da Elisiane como se fosse eu, né? E tudo que eu tive desejo de ter, que eu não tive, Você deu para Elisiane. eu dei para Elisiane. Lindo. Tudo, tudo, tudo. É tanto que ela diz até hoje: obrigado por não ter desistido de mim. E através de Elisiane, não foi fácil. Ganhei o pai dela também, para Jesus, que vinha de uma vida totalmente destruída, de uma vida totalmente obscura, onde a mãe dele dizia que não tinha jeito para ele. E hoje eu, graças a Deus, eu tenho uma família. Amém. Eu tenho um marido, eu tenho uma filha de 26 anos, que é a Elisiane, e tenho um filho de 22. O Senhor ainda me deu um filho. Depois de Elisiane, eu gerei e tive, esse veio do meu ventre. Eu tenho Pedro Tiago. E agora faz 3 meses que eu ganhei um neto. Ai. E o nosso Deus é muito lindo, sabe? Porque somos tão pequenos em um mundo que não compreendemos, porque as coisas acontecem com nós. O que o diabo queria para a minha vida? O diabo queria me jogar dentro de um poço. O diabo queria me jogar numa depressão. O diabo queria que eu fosse uma criança totalmente revoltada. Mas eu estou aqui para dizer para você, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Porque eu tenho um Deus tão grande, nós temos um Deus que muda a história. Verdade. Hoje em dia, às vezes eu fico dizendo assim: Senhor, eu sou tão pequena, mediante a tua grandeza. Porque onde o Senhor tem me colocado,
na frente de mulheres. De mulheres, aleluia, para cuidar de mulheres. Mulheres, às vezes, com as mesmas situações que eu passei. Que não suportou, Que né? não suportou. Pessoas que vivem totalmente angustiada porque não conseguiu esquecer o seu passado. Hoje eu estou falando do meu passado porque é para a glória de Deus. E a gente está chorando, é de alegria. De alegria. Não é tristeza, é de Porque alegria. assim, ó, eu vejo o trabalhar de Deus de uma forma muito grande. Deus me dá uma filha, Deus me dá um marido, Deus me dá depois outro filho, que esse nasceu do ventre, me deu uma casa e eu tenho uma família. E tem um neto agora. Agora tenho um neto para fechar. Eu digo que foi o presente desse ano para minha vida. Foi o neto. E tenho aquelas mulheres, aquele batalhão de mulher ali na Fazenda Rio Grande, que eu me sinto privilegiada de estar ajudando elas. E nessa tarde eu quero dizer para você, independente do que você está passando, independente do que você passou, mas você não está conseguindo andar ou você está paralisada na situação, eu quero te dizer uma coisa, Deus te chama para levantar, Deus te chama para prosseguir, Deus te chama para ir avante, porque do mesmo jeito que Ele fez na minha vida, Ele quer fazer na tua vida também. Ele não te quer dentro de um poço, ele não te quer dentro de um quarto, ele não te quer questionando por que eu caí nessa família? Por que eu estou dentro dessa casa? Às vezes é um lar sem paz, como eu vivia, né? Um lar totalmente perturbado, mas o Senhor escolheu você, como Ele me escolheu. Ele escolheu exatamente você para fazer a diferença aí dentro. Deus vai te dar casa, vai te dar família, vai te dar ministério. Amém. E vai te dar uma história de vitória. Mas que a partir dessa tarde, através desse pequeno, porque assim, é muito profundo, testemunho, a gente vai falar, é muito tempo. E a gente temos que resumir, glória, resumir. Assim, se eu for contar detalhe por detalhe do que eu passei, é muito tempo, nós levaremos o dia todo. E eu vinha no caminho falando com Deus, dizendo, Senhor, eu quero falar os pontos principais daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Foi fácil? Não foi, mas eu venci. Eu venci, eu estou aqui feliz. Olha, muito grata a Deus por tudo que Ele fez. Por tudo que Ele fez. Ele faz além do que pensamos ou imaginamos. Não deixe que essa situação que você está passando venha te paralisar. Hoje em dia eu vejo jovens por muito menos parados. Eu vejo muitos adolescentes parados, porque está dentro de um lar que não tem um pai crente, não tem uma mãe crente. E muitas vezes tem tudo, né? E às vezes está dentro de um lar também que tem com tudo. Estrutura, um pai excelente, uma mãe maravilhosa, mas eles não querem. Não querem. Não querem. A palavra certa é que eles não aceitam o que tem na mão. É verdade. Não sabe dar valor no que tem. É. E muitas das vezes está num quarto com depressão, doente. E muitas vezes nós nem entendemos o que a pessoa está passando, mas é o inimigo. O inimigo. As pessoas não entendem, né? Mas o inimigo tentando usar aquela vida para tirar aquela vida. E tem tantas crianças já, né? Se cortando, se retalhando, outros com depressão. Porque vivem tristes pela muita coisa que passa dentro de casa, assim. Não é nem tanta coisa, mas o diabo faz uma opressão tão maléfica na mente, né? A mente. A batalha na mente. Você vê que hoje em dia, aqui no Sul, o índice de suicídio é muito grande. E a maioria é tudo jovens e adolescentes, entendeu? E nessa tarde, eu tô aqui para dizer para você, o que Deus tem para você não é um suicídio. Não. O que Deus tem para você não é uma opressão maligna, não é uma depressão que vai te paralisar. O que Deus tem para você é uma vida de vitória. Verdade. Ele me escolheu. Ele te escolheu. Entendeu? Ele te escolheu. Vença tudo isso. Corra para os pés de Jesus. Eu consegui vencer, não é porque eu sou uma super mulher, não. Até que é pequenininha. Até pequenininha eu sou. Eu consegui vencer porque com 9 anos de idade eu resolvi aceitar Jesus. É verdade.
E quando eu aceitei Jesus, eu aceitei e disse, eu escolho Deus para a minha vida. E quando nós escolhemos Deus para a nossa vida, as demais coisas o Senhor vai fazendo. Vai. Fácil não é fácil. E eu, até hoje, quando eu vejo, às vezes quando eu vou lá, demoro ir, e assim, eu tive a oportunidade, há uns anos atrás, de ver o meu líder de mocidade. E ele disse, eu tenho algo para te confessar, Joyce. Eu fui ministrar lá na igreja da minha infância, que todo mundo conhece minha história, Jardim Cobinal. E ele disse assim, eu tenho algo para te confessar. Eu disse, pode confessar. Ele disse assim, olha, daquela jovem tudinho que eu via no conjunto, eu olhava para você e dizia, essa aqui não vai. É improvável. É improvável. Não tem uma família que apoie, não vai. Vai para o mundo. Joyce, e hoje eu vejo você em altares, ministrando para a pessoa. E aquelas que eu achava que era, não era. E que eu achei que não era, é. É o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é muito lindo. Possa que alguém olhe para você, às vezes você está até dentro da casa do Senhor, mas você se sente tão pequenininha, tão pequenininho, que diz assim, ah, não dá. Mas o Senhor está dizendo que dá. É. O Senhor está dizendo que vai, aleluia, que Ele vai fazer de ti um Aleluia, grande homem Jesus. e uma grande mulher de Deus. Como Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na tua vida. E o que eu me alegro hoje é que nada daquilo que eu passei ficou aqui. Nada. Maravilha. Eu falo aqui para vocês com a maior tranquilidade, assim, e muita alegria, a gente está chorando de alegria. Verdade. Porque o que o diabo arquitetou, assim, planejou, assim, era para mim, hoje não tá aqui. Mas o Deus disse assim, não, os projetos que eu tenho para ela, os teus planos não vai interromper. Amém. Porque os planos do diabo não podem interromper o projeto de Deus na nossa Não. vida. Não pode. E se levantem-se, porque o nosso Deus é tremendo, Ele é soberano e Ele tem uma história. Ele tem uma história com você dentro do ambiente que você está vivendo. E você olha assim, aí diz, ah, meu Deus, esse ambiente aqui, daqui não vai sair nada. Vai. Olha aqui, Em nome de Jesus. Saiu de um ambiente totalmente improvável. Sou prova. E hoje em dia eu louvo a Deus, né? Aonde nós estamos, porque quando o Senhor promete, Ele cumpre, né? Eu muito pequeno, o Senhor fez muita promessa que eu dizia assim, Senhor, como que vai ser? E uma das promessas que Ele dizia, eu vou te tirar desse lugar, que era o Nordeste. E eu nem estava casada ainda com Edson, e vou te levar para um lugar muito distante. Eu dizia, como? Como é? Como é que vai ser isso? E eu tô aqui, ó, sou lá do Nordeste, tô aqui no Sul, dando continuidade ao projeto de Deus na minha vida. Através da minha vida, eu sempre digo, Senhor, eu tô à tua disponibilidade. Faz da minha vida o que o Senhor quiser, porque não vivo mais eu, né? A gente não vive mais. É Cristo que vive em nós. Isso é muito forte. É Cristo que vive em nós. E se Ele vive em nós, nós não fazemos mais o que nós queremos. É verdade. Nós fazemos tudo o que Ele quer, tudo que Ele nos direciona. Tudo é para Ele, né? Tudo é para Ele. É ilusão viver nesse mundo para benefício próprio. Eu digo, Senhor, eu não vivo nesse mundo para benefício próprio. Eu vivo para a glória do Teu nome. Porque o que Deus fez por mim, Ele quer fazer por você. E foi uma coisa tão grande que eu não sei nem explicar. Não sei nem explicar, porque eu tenho amigas psicólogas que elas dizem assim, Joyce, eu já vi gente por muito menos nem se levantar de uma cama. Verdade. Eu já vi gente por muito menos não querer nem viver, botar culpa. Ah, eu podia estar aqui culpando ninguém. Vamos se levantar. O que Deus tem pra gente é grande, é maravilhoso. O que Deus tem pra nós é muito grande, né, não? Verdade. Por isso que eu tô aqui, gente. Verdade. É porque o que Deus tem feito por nós é muito grande. E nós temos vários testemunhos. Eu estava falando para a irmã que eu amo o testemunho, porque a minha vida é prova viva dos benefícios de Deus para conosco. E nessa tarde eu louvo a Deus por servir de bênção para você. E quer dizer para você,
Não questione porque você está nesse ambiente, porque Deus te escolheu dentro desse ambiente. Se levante, porque Deus tem um propósito. Se posicione, Deus vai te usar, porque através de você, Deus vai fazer na vida das pessoas. E não deixe nenhuma raiz, De amargura. de amargura entrar dentro do teu coração. Não deixe, o segredo é você não deixar. E eu sempre olhei assim para minha mãe, e eu sempre dizia assim, Senhor, ela tem alguma história, né, que deixou ela tão assim, a minha mãe adotiva. E ela tem uma história também. Quando eu cresci, ela disse assim para mim, porque até hoje ela não aceita abraço. Ela é uma pessoa, eu vou lá visitar ela e quando eu saio, que eu vou abraçar ela, não, você sabe que eu não gosto de abraço, né? E ela disse, uma vez ela chegou para mim e disse assim, Joyce, sabe por que eu sou assim? Tão amarga? Porque quando eu tinha 14 anos, ela vem de um período que as filhas eram dadas para os maridos. É. Não eram as filhas que Escolhia, escolhiam. né? E ela foi dada por um senhor. E quando ela teve o primeiro filho dela, que ela não teve mais do que esse, eu que sou filha adotiva, o meu irmão era muito pequeno e ela disse que tentaram os filhos do senhor tentou abusar dela. E ela fugiu. Quando ela fugiu, ela foi para casa dos pais. E quando ela contando a história depois, eu fui entender porque ela era daquele jeito, né? Sim. E ela disse que quando chegou na casa dos meus avós, antigamente era muito rígido. E os meus avós disseram, não aceito, você tem que voltar para casa do seu esposo. E ela disse assim, eu não volto para lá, eu não volto mais. E ela disse, Joyce, eu não tinha ninguém para apoiar a minha vida. Eu não tinha ninguém. Eu peguei meu filho, entreguei a minha mãe e eu fui para o prostíbulo. E ela viveu 15 anos no prostíbulo. Depois de 15 anos dentro do prostíbulo, a minha mãe adotiva, ela conheceu meu pai adotivo e meu pai tirou ela de lá. Aí foi quando eu descobri por que ela é daquele jeito. Entendeu? Tinha uma raiz. Uma raiz. E assim, Deus me escolheu para entrar nessa família. Alguém diz assim, Joyce, será que Deus... As meninas muitas vezes dizem assim, mas tua mãe foi te dar exatamente, será que não deu a pessoa errada? Eu disse, ela me deu exatamente a pessoa certa. Porque através da minha vida, a minha mãe adotiva conhece Jesus. Aleluia. Através da minha mãe adotiva, eu tenho meu irmão, ele conheceu Jesus, ele é crente também. E através do meu irmão, a minha cunhada conheceu Jesus. As minhas sobrinhas conheceram Jesus. Deus tinha um propósito. Tem um propósito, e o propósito é de salvação. E através da minha vida, eu ganhei Elisiane como bênção na minha vida, que muitos viam como não era uma bênção, mas foi uma bênção, é bênção até hoje. E eu ganhei meu esposo, aonde uma cidade, que ele é conhecido na cidade toda, dizia que ele não ia dar para nada. E tá aí. Que o Senhor disse assim, de um leão vou criar um cordeiro, vai virar um cordeiro. Um dia você vai ter a oportunidade de saber essa história também, esse testemunho. E tá aí. Olha aí o que Deus quer fazer. Deus fez na minha vida, vai fazer na sua também, não é verdade? E estamos aqui, a disponibilidade do Senhor com alegria. Eu digo, Senhor, olha, se eu passar 24 horas nos teus atos, te adorando ainda é pouco pelo que o Senhor faz por nós. Verdade. Entendeu? E nessa tarde, eu já estou encerrando e quero dizer para você, não fica nesse poço, não fica nesse buraco. Se levanta, porque Deus tem um negócio para a tua vida. Como Deus esteve na minha vida e tem até hoje, estamos aí na obra, né? Estamos aqui no Paraná, já faz 14 anos que nós estamos aqui. Eu fiquei um período em Curitiba, fiquei um período em Colombo, um período em Curitiba e faz 8 anos que eu estou na fazenda. E estamos aqui, alegre. Missionária? Fazendo a obra, pregando, indo. Estamos ali na disposição. E hoje você sabe o que é ser missionária? Hoje eu sei. A missão que Deus me deu, minha própria família. Eu pedi uma família, Ele me deu a missão, a minha própria família. Eu tive a missão que começou com a minha própria família. Foi minha maior missão e tem sido hoje, né? Porque o maior ministério da vida de qualquer pessoa começa primeiro a família. Minha família é meu maior ministério. Eu sempre digo, meu maior ministério é a minha família. Que eles vejam Cristo em mim a cada dia, né? E que diminua eu e que o Senhor cresça. Que a gente diminua, não, que a gente desapareça. Que Ele cresça. Que Ele cresça, não é verdade? É que eu sempre falo. É verdade, exatamente.
E eu quero encerrar trazendo um versículo, que esse versículo, eu amo ele. É ele que, nas minhas horas mais difíceis, mais tenebrosas, ele vem à minha mente. Eu não enxergo muito para perto. Vamos lá. Estamos Estamos veinhas iguais, já. já. Lá no livro de Isaías 49, aleluia, versículo 15 diz assim: haverá mãe que possa esquecer do seu bebê, que ainda a mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela esqueça, eu jamais esquecerei de ti. Aleluia. Esse Glória a versículo, olha, Deus. ele toda a vida morou dentro de mim. Possa que uma mãe, em outras versões diz, esqueça de um filho, mas mesmo assim, eu não esquecerei de vós. Isso me alimentou a vida inteira. Esse Amém. versículo é o meu versículo, sabe? Amém. Eu sempre dizia, Senhor, a minha mãe que não chegou nem a amamentar, esqueceu. Não esqueceu, Joyce, não esquece. Eu acho que não, eu tenho certeza que a mãe não Não esquece. esquece, é verdade. Talvez ela deu, corrigindo, né? Não talvez ela deu esquece. porque não tinha Não tinha condições mesmo. condições, Naquela época era assim, né? Eles não tinham Era, condições, eles preferiam dar. verdade. Mas não esqueceu. Tenho certeza que não esqueceu. Aí eu sempre olhava assim e dizia, Senhor, mas o Senhor Mas o Senhor é nunca. sublime, né, de tudo. Ele supriu todas as lacunas, todos os espaços. Não ficou espaço nem brechas, nem vazios. Ficaram só cicatrizes. Porque o Senhor deixa cicatrizes para a É para gente sempre você lembrar, né? não esquecer. Não esquecer, minha filha, eu sou o teu pai, eu sou a tua mãe, eu sou. Mas eu quero dizer, irmãs, irmãos, amigos que estão nos ouvindo, os meus pais adotivos foram uma bênção na minha vida, né? Que Do bem. jeitinho deles, foi Deus que colocou eles na minha vida. O meu pai, sim, através de mim também, o meu pai conheceu Jesus. Partiu com Jesus. Amém. Partiu com Jesus, meu pai. E assim, ele sempre dizia a minhas irmãs, que eu tenho irmãs, que ele teve num outro relacionamento, as minhas irmãs dizem até hoje, Joyce, você era o orgulho de pai. Você era o orgulho de pai. E eu me lembro muito bem, outra coisa que me marcou foi que eu vim para cá, antes de eu vir, eu me despedi dele. E um dia eu estava ministrando, e eu tenho o costume, quando eu estou ministrando, não olhar o celular. Quando eu chego na igreja, eu me desligo do celular. Hoje em dia eu olho mais depois que aconteceu isso. E quando eu saí, tinha muitas chamadas da minha mãe. Muita, muita, muita. E eu retornei. Ela disse, você está onde? Eu estou na igreja. Ela só podia estar na igreja. Você perdeu a oportunidade de dar o último oi para o seu pai. Ele acabou de falecer. Aquilo ali marcou a minha vida. O Senhor, eu estava falando de ti. Eu estava ministrando e o Senhor estava colhendo meu pai. Eu não tive oportunidade. E eu me desesperei para ir para o velório do meu pai e tudo. E minha mãe disse assim, minha filha, não venha. Para ver ele dentro de um caixão só. E eu fiquei um mês chorando, irmã. Porque eu queria me lembrar qual tinha sido a última palavra que eu tinha falado com ele. E meu marido dizia, Joyce, para. Eu era melhor que eu tivesse deixado você ir, a gente tivesse dado um jeito, porque para ir para o Nordeste é muito caro em cima da hora, por ser uma cidade turística, que é Natal lá, Natal, Rio Grande do Norte. E eu fiquei um mês chorando, que eu não parava de chorar. Dizia, Senhor, tá certo. Eu estava fazendo a tua obra, eu tenho feito a tua obra com muito amor, mas eu queria me lembrar o que foi que eu falei a última vez com meu pai. Porque assim, meu pai, ele não foi um bom marido, mas ele foi um excelente pai. Ele me deu muito carinho, muita atenção. Ele, disso aí, ele largou a casa e tudo, teve um período de afastamento, mas ele era um bom pai. E eu disse, Senhor, eu queria muito me lembrar. E um dia eu chorando muito na igreja de joelho, eu não aguentava mais chorar, porque eu queria me lembrar o que é que ele tinha me dito. E eu me lembrei. O Senhor me trouxe à mente. Eu me lembrei que eu fui me despedir dele e ele me chamava de minha nega. Ele disse assim, minha nega, senta aqui. Eu desse tamanho, já grande, mãe de família, mas ele sempre nos colocou no colo. Senta aqui. Não chore não. Eu chorando porque eu estava vindo embora para cá, para o Paraná. Por que você está chorando? Eu disse, pai, eu estou chorando porque eu vou embora e eu não sei se eu vou ver mais o Senhor. Ele disse assim, nega,
se a gente não se vê aqui, a gente se encontra lá na glória. E eu não vi mais ele, mas eu vou me encontrar com ele lá. Vou. E através da minha vida também, ganhei meu pai. E eu louvo a Deus, mediante tantas situações, o nome do Senhor tem sido glorificado e vai continuar sendo glorificado. Amém. Não sei o que você está passando, mas que através desse meu testemunho, o Senhor possa entrar na tua vida e possa restaurar a tua vida e possa preencher todas as lacunas como Ele preencheu as lacunas do meu coração. Os vazios que eram para ser vazios e não são. Não são vazios, são preenchidos Lindo. pela presença do Espírito Santo. Deus maravilhoso. Jesus é grande e eu quero dizer que é uma honra estar aqui contando um pouco da nossa história, né? Que a vida do crente, menina, é um testemunho todos os dias, né? Todos os dias. Todos os dias a gente tem um testemunho para contar. Verdade. Mas eu louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz, Amém. sou grata, viu? Que Deus Amém. continue te abençoando, te usando Amém. na terra. Que através desse canal, que é um canal de bênção para a vida de pessoas, que pessoas sejam impactadas por testemunho, restaurada, libertada, restaurada. Oh, aleluia! Eu sinto Deus nessa tarde aqui. Amém. Eu sinto Eu Deus. também sinto Deus aqui. Deus está aqui nos abraçando e Ele vai abraçar vidas também. E Ele vai tirar pessoas de poços que estão num poço de opressão nesta tarde. E nós vamos orarmos agora. Sim, vamos orar. A Vamos irmã Joyce vai estar abençoando o teu lar, a tua vida, a minha vida nessa tarde. É um presente que Deus vai fazer por você nessa tarde aqui. Nós estamos aqui mais impactadas com esse testemunho. Que Deus venha te abençoar, Joyce. Minha Amém. palavra é gratidão de você aceitar. Amém. Eu sei que a tua vida é corrida, como semana Amém. passada, você estava agendada a semana inteira, né? Aham. Daí ela vinha na sexta-feira, não Não deu, eu consegui. imaginei que você estava muito cansada. Eu falei, essas mulheres de Deus. Quantas mulheres você trabalha na Fazenda Rio Grande? A gente está num grupo local, que é local, né? Aham. É 162 local. E no campo da fazenda? O campo é a coordenadora, a nossa irmã Suzana. O campo está em 1.700 mulheres. O campo geral. Uhum. Muito bonito. O local ali da sede está em 162, que participa do ciclo de Aham. oração. Mas na sede mesmo tem mais, né? Sim. Mas do ciclo de oração são 162. E você que lidera essas mulheres. Estamos lá, a disponibilidade do Senhor. Liderando as mulheres do ciclo de oração, Estamos lá. ministrando a palavra, a mulher Oh, não glória a para, Deus. gente. Ela é pequenininha assim, mas trabalha. Não dá para parar, né? Não dá, mediante os benefícios do Senhor para nossa vida. Verdade. É muito pouco que a gente faz por Ele. É verdade. É muito pouco, gente, que a gente faz por Ele. E estamos lá numa equipe boa, viu? Só de a gente receber esse ar puro que Ele nos dá, já compensa tudo, né? Tudo. E eu sou grata a Deus pela oportunidade de receber a Joyce aqui, dela aceitar o nosso convite de imediato, ela já aceitou, as fazendeiras, irmãs. Olha, você que está nos ouvindo, vale a pena, viu? Eu quero fazer um agradecimento aqui ao pastor Dênios. Dênio, pastor Dênio, meu Pastor pai. Dênios, Meu pai. gratidão pela tua vida, por ter essas mulheres que labutam, né, trabalham na obra, estão verdade. sempre aqui alegre, contando os testemunhos. Minha gratidão. E todas elas falam bem de você e bem da Mara. Que Deus abençoe, estamos orando por você e que o teu ministério, da Mara, cresça cada dia mais. E Amém. que essas mulheres sejam Amém. usadas, como o Senhor é usado também nesta obra, né? verdade. Ali na Fazenda Rio Grande. Que Deus abençoe a Fazenda Rio Grande. Amém. Meu pastor, eu sempre digo, não é meu pastor, é um paizão. E a minha pastora não é só minha pastora, a irmã Mara é uma mãezona para nós, é uma bênção em nossa vida ali no campo. E todas que vêm do campo de Fazer Rio Grande falam a mesma coisa, que ele é o paizão e a mãezona. Ainda eu vou lá assistir um culto lá com vocês. Vá mesmo, Falou tá muito convidada. bem. Eu vou estar lá, se Deus quiser. Amém. Nós vamos orar e eu te convido a você, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, manda esse vídeo transborde na vida de alguém que está precisando. Quem sabe você tem um parente lá desanimado, manda um vídeo para ele, faz assim, vou te dar uma ideia, nós estamos em dezembro, mês de Natal, manda esse vídeo como presente de Natal, né? Jesus vai nascer, nós vamos comemorar como se fosse o nascimento de Jesus, mas manda de presente para o teu amigo, presenteia ele.
tenho certeza, se ele estiver precisando ouvir esse testemunho, Deus vai transformar a vida dele. Porque o propósito desse canal é salvação de almas. Nós queremos Glória. trabalhar para o reino. Esse é o nosso propósito. E eu gostaria agora que a Irmã Joyce ore por nós, Irmã Joyce. E meu muito obrigado, se você chegou até aqui. Espere mais um pouquinho só um minutinho da nossa oração, e você vai ser abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orarmos agora. E essa oração vai chegar até onde você estiver. Aonde você estiver, o Espírito Santo de Deus vai adentrar a tua mente, o teu coração e vai trazer refrigério para a tua alma. Oremos, Senhor nosso Deus. Sim, meu Deus. Paizinho querido e santo, Sim, nós meu queremos Pai. primeiro te louvar, te agradecer, Sim, porque tu és Jesus. grande, porque tu és tremendo. Eu quero te louvar pela vida da tua filha, Senhor, e também pela vida do teu filho que está aqui, Senhor, nos auxiliando nesta tarde. Deus, tu é tão grande, tão tremendo. Sim, Jesus. Senhor, nesta tarde eu te peço que tu é dentre lares. Aleluia. Ai, Senhor, alcance vidas, porque o Amém, nosso propósito Jesus. nessa tarde é o Senhor alcançar vidas. Alcança, Senhor. Que através, Senhor amado, Transforma, Jesus. desses minutos de Muda, testemunho, Senhor. Muda, tu possa Senhor. mudar Muda, meu histórias, que tu possa reverter Pai. quadros. Sim, Deus. Senhor amado, Deus Santo e Sim, Eterno, Jesus. Muda que tu possa histórias, criar Pai. famílias, porque Muda, estamos vivendo em um Senhor. meio, Senhor amado, que a família foi Sim, desvalorizada, Jesus. que muitos não valorizam mais família, que famílias Toma estão sendo conta, meu destruídas, que tem dado mais entrada Sim, por meu divórcio, Senhor, do que para casamento. Mas nessa tarde nós Sim, determinamos, Senhor, Jesus. que tu vai entrar dentro de Sim, lares, meu que tu Deus. vai entrar Entra, em Senhor. mente, Senhor, de jovens, Entra de mesmo, adolescentes, de Jesus. pais, de mães, Sim, meu que tu vai Deus. entrar na vida das tuas filhas, Sim, dos teus Jesus. filhos, e tu vai mudar, Senhor. Sim, Tu meu vai colocar Pai. de pé, tu vai restaurar Sim, e meu tu vai Deus. fazer, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, Sim, e já te Jesus. agradecemos porque tu é grande e porque tu Sim, és meu Deus. tremendo. Ei, Senhor, Ah, obrigado, meu Espírito Pai, Santo, por ter toma conta, sido e Jesus. continuado sendo tão Aleluia, fiel na Jesus. nossa vida. Sim, meu Oh, Deus. Toma conta, Jesus, Senhor. tu é Continua conosco, Pai. grande, tu é Tu és santo e tu maravilhoso. é eterno. Sim, Faz, meu Senhor, Pai. para que teu Faz, nome meu continue Deus. sendo Entra nesse lar, glorificado na Jesus, nesta terra. vida, Esse é Pai. o nosso É o que nós te pedido, em pedimos, Pai, nome e de te Jesus. agradecemos em E nome já de te Jesus. agradecemos, em Em nome de nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Jesus te ama e nós também te amamos. Fique na Amém. paz Glória a do Senhor Deus. Jesus.